Eu estou aqui no consultório da doutora Solange Dantas, que é psicóloga e vai falar um pouquinho pra gente sobre a relação abusiva, que é uma doença e é um dos nossos temas do post de hoje no nosso blog. Solange, como é que funciona essa relação abusiva? O que é essa relação abusiva? Olha, a gente considera uma doença por ser um distúrbio de conduta e comportamento, que pode levar a situações trágicas, como a gente vê muitas vezes, onde o indivíduo começa a achar que ele é dono, que ele tem posse da outra pessoa, né? Então, normalmente no relacionamento é aquele indivíduo ou aquela pessoa mulher, porque também num número menor, mas existem muitas mulheres possessivas e que também acabam se tornando problema, né? Mas é aquele relacionamento doentio, onde o indivíduo inventa coisas porque ele cria na cabeça, então ele tem ciúmes, ele tem um lado machista, ele acha que ele pode, que ele é dono e acaba olhando para a mulher como um objeto. E ela muitas vezes, por medo, acaba se sujeitando, aceitando, e aceita hoje, aceita amanhã, quando ela percebe estar num relacionamento totalmente doentio, onde muitas vezes existe até agressão física, e ela não sabe como se libertar disso. Então ela acha que obedecendo vai ficar bonzinho e as coisas vão se ajeitar. Então ela vai se anulando cada vez mais, ela deixa de ter vontade própria, ela deixa de fazer as coisas que ela gosta ou que acredita para evitar problema. Só que infelizmente isso não resolve, porque como o indivíduo é doente, ele começa a imaginar até que, olha, tá muito boazinho, acho que tá fazendo alguma coisa de errado, porque a mente é doente, então isso vai piorando dia a dia. Sim, e qual é, Solange, o principal sintoma, ou de repente um estalo para a pessoa, para a mulher perceber em casa que ela está sendo vítima dessa relação abusiva, ou então desse abuso diário que acontece? A gente diria que são alguns pequenos sinais que ela começa a perceber, né? Aquele indivíduo grosseiro que às vezes já chega perguntando, questionando, nem dá um beijo, nem dá um bom dia, já quer saber onde você está, que roupa é essa, onde você comprou, você não está vendo que está curta, quer dizer, sempre criticando, sempre pondo defeito, sempre vigiando. A pessoa começa a perceber que ela não tem paz mais, ela dá graças a Deus a hora que o indivíduo sai para trabalhar, e quando está chegando próximo ao horário que essa pessoa tem a retornar para casa, a pessoa já começa a ter ansiedade, dor de barriga, medo, querendo desaparecer. Então isso não pode ser normal numa relação sadia e saudável, tem que ser exatamente ao contrário, né? Você fica triste a hora que sai e não vê a hora que volte. Quando isso é invertido, é sinal de problema. Então a pessoa precisa ficar atenta, começar a prestar atenção, porque eu sempre digo o seguinte, ninguém começa matando. Quando você escuta uma notícia trágica, marido mata a mulher à paulada, eu sempre digo o seguinte, coitada, apanhou muito, porque nunca é a primeira vez. A primeira vez começa uma falta de respeito, cala a boca, não enche o saco, outro dia dá um empurrão, no outro dia dá um tapa, depois dá um soco, um pontapé, e isso vai crescendo, até a hora que pega o machado e mete nas costas. Quer dizer, você fala, olha, matou, de repente o cara era ótimo, normal, sadio, e um belo dia pegou o machado, não, isso não existe. Isso vai crescendo e o que acontece? A vítima não percebe. Ah, coitado, acho que ele estava nervoso, ele pediu desculpa, foi sem querer. Quer dizer, até chegar uma hora que as coisas realmente fogem do controle. Então, é sempre um sinal de que existe um problema. Então, o inteligente muda. Se eu estou vendo que isso não está certo e eu não sei como lidar, porque isso é muito comum, a vítima fica acuada, ela não sabe para onde ir, ela sente vergonha, ela sente medo. Então, procure uma ajuda profissional, porque como profissional existe o sigilo. Então, não tem perigo de falar e ficar sabendo. Sim. E aí sim ela vai ser orientada para ela poder saber como conduzir dali para frente. Caso contrário, a sequência é inevitável, sempre tende a piorar, a agravar e acontecer uma situação às vezes que fuja totalmente do controle. Lembrando que isso quando envolve só o casal, piorou, triplicou quando tem criança, porque aí a criança está vendo tudo isso, está assistindo e você passa para essa criança toda uma insegurança, traumas que poderá carregar para o resto da vida. Solange, eu quero perguntar também para você, como é que funciona naqueles casos em que as mulheres não têm para onde ir, têm medo de sair da relação, até por falta de questão financeira, ou questão familiar também, ou até mesmo para encarar a sociedade, e como é que ela deve agir nesses casos? Além de procurar ajuda profissional, você acha que de repente ela procurar a polícia seria uma boa opção ou não? De jeito nenhum, porque a pessoa sendo doente pode vir a causar mais estragos.
Olha, a gente sabe que existe muito preconceito e ainda sabemos que também existem alguns profissionais, como todas as áreas, ainda existem alguns profissionais que não têm o devido preparo para acolher a vítima da violência e muitas vezes ela acaba sendo vista como culpada. Então isso é muito comum, a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande, muitas vezes em delegacias que não têm o menor preparo para receber uma denúncia dessa, porque pega uma fila de espera lá junto com o bandido, com o ladrão, com o assaltante, quer dizer, tem que ter uma estrutura para que a gente possa incentivar a pessoa a ir fazer, prestar o seu depoimento. E muitas vezes ela se sente mais humilhada, mais constrangida, porque não tem um local adequado para falar, não tem um local, um profissional preparado para atender, para acolher, que é isso que essa mulher na hora precisa, de um acolhimento, de uma palavra de carinho, de incentivo, de um cuidado e também da parte prática, a denúncia para você poder dar sequência para depois ver o que vai ser feito. Sim. Mas mesmo assim a gente ainda orienta que procure. Existem os números que você pode depois passar para as pessoas das denúncias que anônimas que a pessoa pode fazer. Existe as delegacias de defesa da mulher. Se ela não quiser ir na hora, ela procura o hospital para poder fazer um curativo e configurar a agressão física, que o hospital é obrigado a notificar. E no outro dia, de cabeça fria, sem que o indivíduo perceba, procura uma pessoa para ir junto e vai procurar um profissional na delegacia especializada, de preferência na delegacia de defesa da mulher, quando se trata de uma mulher, e faça a denúncia para que isso tenha sequência, porque a polícia cansa de falar o seguinte: me roubaram meu carro, eu nem vou falar nada porque não vai achar. E se você não falar, como é que vão saber qual é o índice que está ocorrendo daquilo? Se a mulher não denuncia, para a polícia está tudo ótimo. E não é nada disso. A gente tem visto, infelizmente, que o número da violência tem aumentado assustadoramente, mesmo com a Lei Maria da Penha e tudo mais. Então, mesmo sendo difícil, procure ajuda. Não tem coragem? Procure um profissional, que nós profissionais podemos fazer a vez do paciente. Nós podemos encaminhar, relatar o que houve e buscar orientação para saber dali para frente como vai ser feito. Porque é difícil, a gente sabe que a pessoa tem medo, ela fala, eu vou lá, denuncio, volto, o leão tá aqui, né? E aí ele vai acabar comigo, quem é que vai vir me socorrer? Sim. Então a pessoa não está errada de pensar assim, mas existe, aqui em Limeira em especial, existe um abrigo para mulheres, que ninguém sabe aonde fica, para justamente não ter perigo do marido ir atrás, buscar. Então existe um local sim, para um primeiro momento, até que se localize família, que se resolva o que vai ser feito. Existe sim. É que na maioria das vezes mudar é muito difícil, toda mudança gera crise. Então por isso que a gente fala, procurem ajuda. Existem grupos, né? Eu tenho os grupos de apoio, tenho um grupo específico de mulheres que amam demais, obsessivas e compulsivas, que também acolhe mulheres que sofrem de violência e tal, porque trabalha essa autoestima para essa mulher aprender a se amar, a se valorizar e a entender que ela não tem que ficar com um homem que não a mereça, um homem que agride, um homem violento, não é isso que ela merece. Então ela muitas vezes precisa de um suporte para criar coragem, porque às vezes foi educada para o casamento, e aí fala, não, casou, agora você tem que aguentar até o fim. Tem fé em Deus? Ela, não, Deus não disse para você sofrer, para você ser espancada e tem que aguentar. Então a pessoa precisa de alguém que dê a mão, que estenda a mão e que oriente para que ela entenda que ela não está sozinha e que ela tenha força e coragem para buscar a ajuda necessária.